Oi, aqui é o professor Jairo. Eu já trabalhei com vocês anteriormente no curso aí nas disciplinas de banco de dados e de estudo de dados. E agora eu volto a estar com vocês aqui para essa disciplina de noções de inteligência artificial. Essa disciplina, ao contrário das outras que eu ministrei, ela é uma disciplina mais teórica, mais conceitual. Então, quando a gente viu lá atrás, nos períodos anteriores, banco de dados e estudo de dados, trabalhei com vocês códigos, a gente criou programas, a gente criou estruturas, manipulamos banco de dados com o MySQL. Então, eram aulas bem mais práticas. Agora não, agora nossa abordagem é uma abordagem mais conceitual. Então, o foco agora eu quero apresentar para vocês conceitos de inteligência artificial ou IA, que é uma abreviação de inteligência artificial que eu vou utilizar aí durante as videoaulas, durante o curso inteiro. Então, mostrar para vocês esses conceitos de IA, para que vocês possam, num primeiro momento, conhecer esses conceitos, e depois possam também aplicar esses conceitos na vida profissional de vocês como futuros professores. Então, começo aqui nessa primeira videoaula, na qual eu vou apresentar para vocês os primeiros conceitos, os conceitos básicos que vão ser abordados durante toda a nossa disciplina. Então, com o objetivo de familiarizar vocês em relação a esses conceitos. Também vou mostrar alguns exemplos de aplicações, de utilização de IA hoje em dia e o histórico de inteligência artificial no decorrer dos anos. Quando se fala em inteligência artificial, pelo menos para mim, o primeiro conceito que eu penso, a primeira coisa que vem na minha mente, são filmes de ficção científica. Na verdade, é o tipo de filme, o gênero de filme que eu mais gosto. Então, tem diversos tipos de filmes aí de ficção que exploram bastante esse conceito de inteligência artificial, exploram bastante essa questão dos computadores com capacidade de executar tarefas de seres humanos, que querem se comportar como seres humanos, que simulam capacidades do ser humano. Então, são situações que ainda hoje em dia estão distantes, né, da vida real, mas que na ficção científica elas são abordadas aí, com muita frequência. E um desses filmes que eu gosto bastante é esse que está no slide de vocês, que é um filme do Spielberg, que chama Inteligência Artificial. Eu tenho nesse filme um menino, né, que está aí do lado direito, que ele, na verdade, no filme ele é um robô. Então você deve conhecer esse ator. Esse menino hoje em dia já é um adulto, ele está presente aí em muitos filmes americanos, aí, mas ele faz papel então de um robô que foi criado, foi desenvolvido para substituir um filho de um casal que tinha uma doença crônica degenerativa. Então, esse robô foi desenvolvido para substituir o filho desse casal. E tem todo um dilema aí que o filme trabalha, que é o desse robô que possui comportamento de uma criança, mas ele quer ser uma criança de verdade. Ele não quer ser um robô, ele quer ser uma criança de verdade. Então, vamos focar aqui nesse ponto, que é um ponto que o filme trabalha bem, que é o que o robô foi criado para desempenhar as atividades de uma criança, de um filho, né? Para simular com totalidade o comportamento dessa criança. Então, desde até o ponto de demonstrar sentimentos, demonstrar emoções. Então, simular totalmente o comportamento de uma criança. E o objetivo da IA vem daí. Vem dessa questão de simular comportamento de seres humanos. Na verdade, tem aí vários conceitos de IA no material que eu disponibilizei, que está na biblioteca de vocês da disciplina. Mas um conceito que eu gosto bastante é esse, que está no slide de vocês, que a inteligência artificial é uma área de pesquisa
dedicada a encontrar métodos que simulem a capacidade racional de resolver problemas. Então, através da tecnologia, da utilização de uma linguagem de programação, formulado um modelo computacional que vai simular o comportamento de um ser humano, que vai simular a inteligência de um ser humano. Isso quer dizer que o computador é inteligente? Não quer dizer isso. Mas quer dizer que o código que eu criei, o programa que eu criei, que vai acessar o banco de dados que eu desenvolvi, ele é um código, ele é uma estrutura que é avançada o suficiente a ponto de parecer que o meu computador é inteligente. Lógico que esse inteligente dentro desse problema que eu estou tentando resolver. Então, dentro dessa área, inteligente dentro desse domínio no qual o meu problema está inserido. Não é uma inteligência geral, global, mas uma inteligência dentro do meu problema que eu estou tentando resolver. Vocês viram durante o curso de vocês várias disciplinas relacionadas à programação. Então eu sempre tinha uma estrutura, na maioria dos casos, uma estrutura sequencial, um código sequencial com linhas de programação que eram executadas numa sequência para resolver um problema de acordo com o que eu codifiquei naquelas linhas. Quando eu falo agora de IA, eu tenho uma abordagem um pouco diferente. Eu vou ter sim o meu código criado, eu vou ter um banco de dados que o meu código vai consultar, mas o meu programa, o meu software desenvolvido, ele vai ser capaz de, com base nas informações do banco de dados e no seu código, tomar decisões de maneira autônoma. Então o programa, nesse caso, agora ele vai poder tomar uma decisão. Então ele vai ser capaz de analisar os dados que estão no meu banco e, baseado nos dados que eu tenho armazenados, ele vai ser capaz de tomar uma decisão. Então um conceito diferente do que vocês viram em programação até aqui. Coloquei aqui outras definições que são tiradas do material de vocês, do conceito de IA. A primeira delas, que é o estudo dos sistemas que agem de um modo que a um observador qualquer parecia ser inteligente. E também a capacidade das máquinas de pensarem como seres humanos, de aprender, perceber e decidir quais caminhos seguir de forma racional diante de determinadas situações. Notem que nesse segundo conceito que eu coloquei aqui na tela, tem essa palavra aprender. Porque hoje em dia, o sistema de hoje em dia, sim, através da IA, é possível que o computador aprenda. Então meu computador ele pode enfrentar um problema agora, ter que resolver um problema agora, ele vai armazenar essa solução, os passos que ele seguiu para chegar a essa solução e, caso ocorra posteriormente uma outra situação similar, o caminho que o meu computador, que o meu sistema vai seguir para solucionar esse problema, leva em consideração o que ele aprendeu na minha solução atual do problema. Então, o programa vai passando por situações, vai aprendendo com essas situações, de forma que ele possa, para resolver um problema posterior, levar em conta tudo que ele fez nas suas soluções anteriores para chegar em uma próxima solução. Então ele aprende com o que ele passou para chegar nas suas soluções atuais. Vou apresentar para vocês aqui agora algumas situações, alguns exemplos de aplicações de inteligência artificial. Então eu vou colocar aqui, vou citar aqui, vou discutir aqui apenas alguns, mas no material de vocês tem vários outros exemplos. A gente vai conversar sobre outros exemplos no decorrer do curso. E também imagino que vocês, com base no que a gente já falou,
ou com base no que a gente vai conversar de exemplos aqui agora, eles também são capazes de pensar, de pensar em outros exemplos, em outras situações na qual os conceitos de IA já são utilizados hoje em dia. Primeiro deles aqui seria a resolução de problemas específicos. Então, diversos problemas específicos aí de determinadas áreas. Eu vou citar aqui um exemplo básico aqui, clássico de IA, que é o problema do caixeiro viajante, que vem do inglês, a sigla TSP, um problema clássico de IA, que é o seguinte: eu tenho um viajante que ele precisa percorrer várias cidades para realizar as suas vendas. Então, supondo que ele tenha que percorrer 6 cidades para realizar as suas vendas. Então, qual que é a melhor rota, o melhor caminho que esse viajante tem que percorrer para que ele possa percorrer as 6 cidades, gastando o menor tempo possível? Então, andando a menor quilometragem possível. Então, encontrar o caminho ideal, a rota ideal, para que ele possa percorrer essas 6 cidades. Quando a gente fala em 6 cidades, se eu mostrar para vocês, a gente abrisse aqui um mapa, colocar 6 cidades, ia ser muito fácil determinar o melhor caminho para o caixeiro viajante percorrer 6 cidades. Mas concordam comigo que, se eu tivesse 10 cidades, seria um pouco mais difícil. Se houvessem 20 cidades, se houvessem 50 cidades, já seria impossível fazer isso através da minha análise no mapa. Então eu preciso de um recurso computacional para isso. Então, através da IA, com a inteligência artificial, é possível eu chegar nesse caminho ideal para o meu caixeiro viajante, para esse problema de tráfego, né? Esse problema de criação de rotas. O segundo exemplo aqui que eu coloquei no slide seriam jogos. Quando eu falo em jogos aqui, seria desde jogos simples, antigos, lá dos primeiros computadores, jogo da velha, jogo de damas, até os jogos complexos de hoje em dia, jogos de esportes, jogos de mundo aberto. Então, em todos esses jogos eu tenho conceitos de inteligência artificial. Porque eles concordam comigo que esses jogos eles simulam muitas vezes o raciocínio de um ser humano, simulam as ações de um ser humano, reagem às ações do ser humano. Muitas vezes, se eu estou jogando qualquer jogo contra o computador, o que o computador faz é o quê? É simular o comportamento de outro jogador, para que eu jogue com o computador como se eu estivesse jogando contra outra pessoa. Então, o que o jogo faz é simular, através da inteligência artificial, o comportamento de outra pessoa. E essa utilização de IA dentro de jogos, ela foi, com o tempo, sendo aprofundada, né? Estou pegando aqui, hoje em dia, os jogos são capazes até mesmo de aprender o comportamento do jogador, para, com base na maneira que o jogador está jogando, o computador ser capaz de criar alguma tática para que esse jogo fique mais atrativo, aprender o comportamento do usuário para, com base nisso, adaptar o jogo para que o jogo fique mais interessante, fique mais atrativo para o meu jogador, para o meu usuário. Então, a inteligência artificial nos jogos é cada dia mais aplicada e a cada dia contribui mais para o sucesso do mercado de jogos. Compreensão de linguagem escrita. Então, falo aqui de linguagem escrita, mas eu não falo só, quando eu falo escrita, eu não falo só de texto digitado no computador. Então, porque o computador é capaz de interagir com o que você digita no computador, sim. Mas, através da IA também do que você escreve à mão. Então, hoje, o computador ele é capaz de reconhecer o que você escreveu, o que a pessoa escreveu à mão. Lógico que cada pessoa escreve de um jeito, tem uma caligrafia diferente, mas o computador já é capaz de entender o que a pessoa escreveu através de técnicas de IA e interagir com o que a pessoa escreveu à mão, com a sua própria escrita. Aí vem o próximo exemplo,
que seria a compreensão de linguagem natural. Então, hoje em dia, os computadores são capazes de reconhecer a voz de um usuário, reconhecer o que o usuário está falando e interagir através de voz com esse usuário. Vários serviços de atendimento, aí, de telemarketing que a gente fazem isso, né? E as empresas têm investido a cada vez mais nisso. Então eu tenho um serviço criado através de um computador que nada mais faz que simular o comportamento de um atendente de telemarketing. Então eu vou conversar, eu vou falar, o meu computador vai escutar o que eu falei e vai me retornar, vai interagir comigo. Então tem vários exemplos aí de serviços. Na televisão tem muita propaganda que fala sobre serviços que fazem, sobre empresas que proporcionam serviços que têm essa compreensão de linguagem natural. Um exemplo bacana, não é fazendo propaganda, é a BIA do Bradesco. Tem muita propaganda que fala da BIA do Bradesco, que faz isso, compreensão de linguagem natural. Próximo exemplo que seria reconhecimento de padrões. Eu vou destacar aqui um exemplo de padrões de imagem. Hoje em dia, através de IA, o computador pode interpretar um exame de diagnóstico de imagem, uma ressonância, uma tomografia que um paciente fez, e o sistema ele é capaz de detectar alguma anomalia, algum problema naquele exame, porque o sistema ele vai, com base num banco de dados que ele tem de possíveis problemas, de exames que apresentaram problemas, ele é capaz de, utilizando a inteligência artificial, perceber algum ponto daquela imagem que pode se referir, pode indicar alguma anomalia, algum problema. Então, o sistema ele é capaz, o computador hoje ele é capaz de, com base em reconhecimento de padrões, detectar um problema em um exame de imagem. Isso quer dizer que o programa substitui o médico? Não, não substitui. É um auxílio a mais que o médico vai analisar o exame e o sistema pode falar, olha, presta atenção nesse ponto aqui, porque nesse ponto específico pode querer dizer tem uma possibilidade de uma determinada doença. Então é um auxílio para o médico. Outro ponto, veículos autônomos. Então, veículos que são dirigidos automaticamente, sem a necessidade de um motorista. Parece muita ficção, mas hoje em dia já existem projetos relacionados a isso, a veículos que, baseados em inteligência artificial, basicamente com a utilização de sensores, né, eles são capazes de levar um passageiro de um ponto A até um ponto B, sem a necessidade de intervenção do passageiro no veículo. E por último, a robótica em si. Então, robôs propriamente ditos. A gente vê na televisão, em revistas, aí, cada dia mais, robôs que são capazes de cumprir tarefas mais diversas. Então, desde tarefas aí domésticas, tarefas de casa, tarefas industriais, na área médica, né, robôs cirurgiões. Então, praticamente todas as áreas aí eu tenho hoje em dia robôs que simulam comportamento do ser humano, que simulam tarefas de um ser humano para resolução de um problema. Passo agora aqui brevemente para um histórico sobre inteligência artificial. A primeira vez que esse termo foi utilizado foi em 1956, em uma conferência nos Estados Unidos, e a proposta foi escrita por esse John McCarthy, que era reunir pesquisadores para estudar inteligência artificial. Então foi a primeira vez que esse termo IA foi utilizado. Antes disso, em 1950, Alan Turing, é um pesquisador renomeado da área de computação e mais ainda da área de inteligência artificial, apresentou a ideia de um teste de Turing, de um teste que foi chamado de teste de Turing, que consistia no seguinte: é um teste que é muito falado ainda hoje em dia em inteligência artificial.
no momento em que eu tenho um ser humano que ele vai interagir com o computador, então que ele vai interrogar um computador, e com base nas respostas que eu tiver, que esse interrogador vai receber, com base nas respostas, se ele não tiver certeza se as respostas foram fornecidas por um computador ou fornecidas por um ser humano, isso quer dizer que o meu computador ele é inteligente, que ele realmente foi capaz de simular a inteligência do ser humano, proporcionando respostas que o interrogador não sabe, se foram fornecidas por um humano ou por uma máquina. Sobre linguagens para desenvolvimento de programas que utilizam IA. Em 58 foi criado o Lisp, que ainda é utilizado até hoje em dia. Em 72 foi criado o Prolog, que é uma abreviação de programação em lógica. O Prolog ainda hoje em dia ele é uma linguagem acadêmica. Eu, quando eu fiz graduação, eu fiz aula de Prolog, tive um semestre de Prolog, então ainda é uma linguagem acadêmica. Mas hoje em dia, programas criados em IA são desenvolvidos na maior parte em MATLAB ou em Python. Não sei se vocês viram alguma dessas duas linguagens durante o curso de vocês. Um breve comentário aqui sobre o histórico de IA. No início, quando começaram a ser realizados estudos sobre IA, havia uma grande expectativa, um grande otimismo, porque se achava que todo e qualquer problema que pudesse ser trazido para um computador poderia ser resolvido através de IA. Então, todo e qualquer problema que pudesse ser manipulado no computador, seja lá qual fosse, através da IA, através dessa simulação do pensamento humano, essa simulação do comportamento humano, o problema poderia ser solucionado. E no começo estava certo, porque como a capacidade tanto de processamento quanto de armazenamento dos computadores era muito pequena, então antigamente o processamento e armazenamento era muito pequeno, era muito falho, então problemas pequenos eram fáceis de ser solucionados com os conceitos de IA. A partir do momento que passava a tentar solucionar problemas maiores que exigiam maior processamento, maior armazenamento, ou até mesmo melhores técnicas de IA, não era possível resolver esse problema. O computador não conseguia solucionar esse problema. Então passaram a surgir as primeiras críticas em relação à IA e passou a haver uma alteração no foco da IA. O foco deixou de ser essa resolução de todo e qualquer problema para passar a ser resolução de problemas específicos. Lógico que, nesse intervalo de tempo, foram surgindo outros conceitos, outras ferramentas, outras técnicas de IA, como agentes inteligentes, está no slide de vocês, como sistemas especialistas, como redes neurais, como algoritmos genéticos, que nós vamos discutir no decorrer do curso. E apesar disso, alguns marcos históricos aqui de momentos em que, já analisando esse escopo específico que eu falei para vocês, não pensando em uma inteligência global, em problemas gerais, mas em marcos de problemas específicos que foram trabalhados e solucionados com IA. Em 1997 foi criado um computador que é o Deep Blue, que pela primeira vez conseguiu vencer um campeão mundial de xadrez, que era esse Garry Kasparov. Então já haviam sido desenvolvidos outros computadores com o objetivo de vencer o campeão mundial de xadrez, mas nunca com sucesso. Em 97 foi a primeira vez que um computador conseguiu vencer o campeão mundial de xadrez, que era o Kasparov. Em 99 a Sony lançou um robô cachorro de estimação chamado de Aibo, que poderia entender e obedecer comandos de voz. Então um robô propriamente dito. Em 2005 foi realizada uma prova, uma competição para veículos autônomos, para veículos não tripulados. Então são alguns marcos históricos aqui
de solução de problemas de IA, mas problemas específicos. Por último, as 3 fases aqui da inteligência artificial. Primeira, a fase clássica, que tinha o objetivo de simular a inteligência humana. Então, de resolver todo e qualquer problema utilizando o computador, simulando a inteligência humana no computador. Então, com a ideia de que todo e qualquer problema poderia ser solucionado através de inteligência artificial, desde que esse problema pudesse ser mapeado para dentro de um computador. Depois, a fase romântica, na qual eu já tinha o objetivo de simular a inteligência humana em algumas situações pré-determinadas. E por último, a fase moderna, na qual eu já tenho o objetivo de simular o comportamento de um especialista humano na solução de um problema dentro de um domínio específico. Então notem aí o quanto que as expectativas relacionadas a IA mudaram no decorrer do tempo. Então devagar foi mudando, as expectativas foram reduzindo, na verdade, né? Deixou de ser uma ideia para simular a inteligência humana, que é uma coisa muito complexa, né? Muito ampla. Você simular a inteligência humana, como a gente vê nos filmes de ficção científica. Hoje não. Hoje o que eu tenho de inteligência artificial é baseado em construir um sistema específico que vai ter um comportamento inteligente, sim, para realizar uma tarefa, para resolver esse problema. Mas o comportamento vai simular o comportamento humano dentro dessa área específica, para resolver esse problema específico nessa minha área específica. Então, você pode pensar, poxa, então houve uma desvalorização da inteligência artificial? Não, desvalorização, na minha opinião, pelo menos não. Apenas a IA passou a ser passou a ter um objetivo mais palpável, mais específico. E através desse pensamento de resolver problemas específicos, a gente pôde desenvolver, pôde ocorrer o crescimento da inteligência artificial para que hoje sim ela seja capaz de resolver vários problemas, como os que a gente citou no slide anterior, para que ela possa ser aplicável às situações do mundo real, coisa que não acontecia nos primórdios, coisa que não acontecia anos e anos atrás. Hoje em dia, sim, através de AI eu consigo resolver vários e vários problemas do mundo real, que é o que a gente vai falar aqui no decorrer das nossas videoaulas. Fecho aqui mostrando as referências do nosso material. Então, são as apostilas que estão na biblioteca do curso de vocês, que eu utilizo para elaborar essa videoaula. Me coloco à disposição para tirar dúvidas de vocês a respeito da aula, do exercício. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo ou com o tutor de vocês. E aguardo vocês na próxima videoaula. Muito obrigado.